A questão dos excessos que parece... Veja, são duas guerras. Hamas, faixa de Gaza, uma guerra assimétrica, que você não sabe quem é o bandido, quem é o terrorista e quem é o civil. Isso mesmo. Os números de mortos que são passados pelo Ministério de Saúde do Hamas. Sem dúvida. Ou seja, você não tem mais terroristas morrendo nos números que o Hamas passa. Você só tem mulheres e crianças que morrem ali naquelas números inflados. Ou seja, foi constatado morreram inocentes? Obviamente que sim. Né? Agora, quando nós olhamos para o conflito no Líbano, ali foi uma visão mais clara para as forças de Israel. Então, primeiro, segundo, terceiro escalão dos terroristas, Hezbollah, foram mortos. Né? Todos os alvos que Israel tinha de amparato militar construído no subsolo também foram reduzidos. Então, em 3 semanas, Israel conseguiu fazer o que não fez em quase um ano na faixa de Gaza, exatamente pela contenção de vidas de inocentes numa guerra assimétrica. Israel precisa sempre entender quem é de fato inocente, quem é a vítima, e onde estão os terroristas. Agora, com a troca de reféns, o palanque que o Hamas está usando, né, para ostentar e fortalecer o terrorismo, você vê toda aquela população vitimizada na mídia, na distorção da mídia, estão ali apoiando crianças, mulheres pegando em armas, estão enaltecendo o que o Hamas fez, né? Ou seja, estão prontos novamente para um conflito contra a pressão norte-americana de um cessar-fogo. Né? Ontem o Trump ele deu o ultimato de que libertem o restante dos reféns. Né? Liberem os reféns. Então Israel está preparado para novamente, porque hoje a alta determinação judaica, e nós falamos da população israelense, que também é polarizada entre esquerda e direita, Perfeito. E você tem uma população de esquerda que apoia uma coexistência com os grupos terroristas, eles foram as maiores vítimas desse ataque. Né? As baixas, os seus reféns são exatamente dessa população. Então hoje você tem uma população unida com o único propósito: eliminar o Hamas. Eliminar o Hamas. É como nós conversamos antes, é algo que não deu certo. Se a Palestina tivesse dado certo em 1948, não haveria motivo para nós estarmos discutindo. Seria um país que teria IDH, saúde, segurança e educação. Então nós não temos um país. Nós temos aqui um aglomerado de pessoas passando fome, sem estrutura nenhuma, cuja educação é utilizada para levar os jovens ao terrorismo, infelizmente. Né? A religião, que eu tenho um profundo respeito pela religião muçulmana, e quero deixar isso muito claro, é conspurcada, é feita uma interpretação errônea, porque nenhuma religião, né, tem como base a morte e a violência. Então não é possível que uma religião apoie grupos terroristas. E o momento é agora. Eu digo que é um momento oportuno, é uma oportunidade única histórica. Com o Donald Trump no governo, com a realidade que já foi mostrada para a sociedade desses grupos criminosos que estão na faixa de Gaza, para que aquele local seja humanizado, é a melhor palavra, humanizado, que seja levado saúde, segurança, educação para aquelas crianças, para aqueles jovens, para aquelas mulheres, que seja dado oportunidade de trabalho aos palestinos, para que eles possam ter uma casa, para que eles possam viver com dignidade. O que existe lá não é dignidade. E Israel, sem dúvida alguma, pode participar ativamente dessa reconstrução. Já faz isso, né? Já faz. Já os vive Estados assim. Unidos. Agora, não é possível que o Estado terrorista continue a administrar. É preciso que aquilo seja assumido ou pelos Estados Unidos da América ou seja assumido pela ONU, com a polícia, com o exército, né? E, de alguma maneira, se aproveite essa tragédia, que 7 de outubro foi uma tragédia, mas, às vezes, a tragédia é importante para nós crescermos, para nós compreendermos que fizemos algo de errado e temos que mudar. É como um acidente, muitas vezes. Sofremos um acidente que somos culpados pelo acidente de forma indireta. Deixamos aquilo acontecer.
Não que a comunidade judaica seja responsável, mas deixaram aquele aglomerado humano terrorista se organizar. Foi deixado de alguma forma. Foi deixado. Então nós temos que compreender que nós erramos de alguma forma, que o mundo errou, porque era muito difícil para Israel mudar isso, mas que o mundo errou, que os Estados Unidos errou, que a comunidade europeia errou, porque informações de setores de inteligência sabiam, ou tinham como saber que algo anormal estava acontecendo na faixa de Gaza. A ONU errou.